Olá, muito bom dia. É um prazer enorme poder entrar no seu lar para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vocês vão ficar com um pouquinho daquilo que acontece nos nossos domingos. Hoje nós ouviremos uma palavra sobre o preço da maturidade. Deus apenas não quer gerar filhos, mas Deus quer que os seus filhos amadureçam. Então não sai daí, eu quero que você preste atenção, porque Deus tem uma palavra de vida para você. A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Fica com esse texto aberto um pouquinho aí, depois nós vamos para outro texto. Mas hoje eu quero ministrar com vocês sobre o preço da maturidade. Semana passada eu estava aqui, Deus falou muito comigo sobre isso. E quando nós lemos em Efésios, a Bíblia diz que Deus levanta homens que sejam referências, pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que nós não possamos ser mais como meninos, como pessoas, homens inconstantes, mas que nós possamos ser constantes. Deus quer nos levar ao nível de maturidade, amém? E Ele diz, o propósito dessa maturidade é para que nós não sejamos levados de um lado para o outro. Nós estamos em um tempo de pressão, em que as pessoas estão sendo pressionadas. Eu estava vendo um pouco sobre guerra, semana eu estava fazendo o devocional do Colab, e quando Deus manda Moisés fazer o censo e a contagem do povo, a Bíblia diz que Moisés começa a contar os homens. Quem eram os homens que eram contados? Crianças não eram contadas, apenas os homens maduros, homens que eram aptos para estar e ir para a guerra. Só os guerreiros que eram contados no meio do povo. Preste bem atenção, quando a gente fala em maturidade, Deus está falando em pessoas aptas para guerrear, aptas para irem para a guerra. Meninos não vão para a guerra, crianças não vão para a guerra, homens vão para a guerra. Você está entendendo? Homens vão para a guerra. Deus, Ele quer levantar homens. Deus está maturando a igreja, Deus está maturando o seu povo, para que nós possamos nos levantar nesse tempo. Existem coisas que crianças não podem fazer. Crianças não podem ser plenas. Plenitude não é para crianças, plenitude é para homens. Nós nunca vamos viver a plenitude de Deus na nossa vida, se nós formos imaturos na fé. Nós precisamos adquirir a maturidade, para que nós possamos ser plenos em todas as áreas da nossa vida. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, abra lá, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. A Bíblia diz que nós deveríamos, em outra tradução, exortar uns aos outros. Nunca se viu um tempo tão grande em que o número de desigrejados tem aumentado. Você conhece alguém revoltado com a igreja, alguém revoltado com a obra, alguém revoltado com pessoas? Por quê? As pessoas, elas não querem mais supervisão. Elas querem caminhar por si só. Preste atenção, o evangelho precisa de supervisão. Quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele está falando assim: eu vou levantar mestres, apóstolos, evangelistas, pastores, para o aperfeiçoamento, que vai supervisionar vocês, para que vocês possam caminhar e vocês possam crescer, pessoas que vão acompanhar o seu crescimento, a sua maturação. Então, as pessoas não querem supervisão. Quem aqui se acha que deu certo na vida aqui? Se tornou um bom homem, uma boa mulher? Quem aqui? Mas deu. Chegamos até aqui. Amém ou não? Agora lembre-se, por que você chegou até aqui? Porque você teve o quê? Supervisão. Quantas
supervisionando meu pai e da minha mãe, marcando em cima, hora de chegar. Eu tinha horário para chegar, era 11h30 da noite. Fosse 11h35, ficava de castigo. Tatiana namorava, tinha que chegar em casa 11 horas da noite. Quando o Marivaldo chegava com ela na porta de casa, dava 11h01, meu pai aparecia na janela e falava: Tatiana, entra. Marcava em cima, supervisão. Sabe por que nós chegamos aqui e nós nos tornamos homens e mulheres maduras? Porque nós tivemos supervisão. Eu vejo que muitas pessoas têm problema com a autoridade. A autoridade, ela age a favor da pessoa. Você acha que você poderia chegar aqui sem o seu pai e sua mãe? Sem a supervisão das pessoas que Deus colocou na sua vida para ser um canal de bênção? Quando a Bíblia diz em Colossenses, ele está dizendo que nós devemos exortar, repreender, aconselhar um ao outro. O que eu tenho que fazer, meu irmão? Eu tenho que acompanhar o meu irmão. Cara, está saindo fora da linha. Volta para a linha, rapaz. Vem cá, venha ser crente aqui. O problema é que as pessoas hoje querem um evangelho de facilidade. Eles não querem um evangelho de compromisso com Deus. Mas na verdade se acham maduros, mas cresceram sem a supervisão. E Deus está dizendo que é necessário nós estarmos juntos, porque juntos nós vamos nos aperfeiçoando. A bênção, ela é ordenada onde existe a comunhão dos santos. Amém? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Vamos lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Jesus veio para ser o primogênito. A primeira coisa que Deus fala é primogênito de muitos irmãos. O que é que Deus espera? Deus espera filhos. Deus deseja filhos. Deus nos amou. A Bíblia diz que quando confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos é dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos deseja. Deus deseja você. Deus deseja filhos. Amém? Só que também Deus deseja que você amadureça. Nós precisamos amadurecer. Imagina quando nós olhamos para o nosso filho, nós vamos vendo crescer, e de repente ele vai crescendo, algumas atitudes você não pode permitir nele, porque ele já não é mais tão criança. Então ele precisa o quê? Amadurecer. Deus não quer apenas filhos, mas Deus quer que os seus filhos também amadureçam. Deus não quer apenas que você seja filho, Deus quer o seu amadurecimento. Eu não posso ser criança a vida toda. Eu não posso agir como criança a vida toda. Eu não posso tomar leitinho a vida toda. E eu preciso trazer isso à igreja nessa noite, que o que Deus espera de nós nesse tempo, um tempo de guerra, um tempo de uma luta constante espiritual, é que nós possamos nos levantar como filhos maduros. Deus quer que a igreja amadureça, porque apenas aqueles que são maduros são aqueles que podem ir para a guerra, é que o Senhor pode contar. E Deus quer saber nessa noite, eu posso contar com você? Quando a Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, obra-prima, imagina, Ele é o autor, amém? Ele é um artista, e nós somos a obra de Deus, e Ele vai dando forma. É como o vaso, vai dando forma o vaso. E como é que Ele dá forma o vaso? Ele fere o vaso com as suas mãos. Então, o que eu entendo, que o momento que muitas vezes estamos passando, e nós nos questionamos, e nós não entendemos por que estamos passando, Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle das nossas vidas na sua mão. Ele está controlando a nossa vida. Presta atenção, Deus não perde o controle. Imagine só, se coloque no lugar de um vaso, e aquele vaso rodando, e a mão vem ali, e é desconfortante, e machuca aqui, machuca ali, e fere aqui, mas Deus está dando forma ao vaso. A nossa vida não é nossa, nós entregamos na mão de Deus, e quando entregamos na mão de Deus, Deus assume o controle, e Ele vai então dando forma ao vaso. E por que eu quero que você entenda que Deus quer que nós amadurecemos? Gálatas capítulo 4,
Versículo de número 1 ao 8 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Paulo está falando à igreja de Gálatas que, olha, não adianta ser filho, mas não ser maduro o suficiente. O Felipe Barros estava falando isso aqui quando ele veio da outra vez, não sei se você lembra. Mas você imagina, eu morro, meu filho, ele recebe a minha herança, mas o meu filho, ele é de menor, ele não tem maturidade para administrar a minha herança. Ele tem o direito da herança, e eu quero que você entenda uma coisa: somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus. O que é co-herdeiro? Tudo que é direito dele também é meu. Todo o poder que Deus tem foi liberado sobre a minha vida. Toda a unção que havia sobre Jesus, ela foi derramada também sobre nós. Amém? Você compreende isso? Só que se eu for de menor, de nada vale. Porque eu preciso o quê? De tutor, um administrador, alguém que administre os meus bens. Criança não sabe administrar bens. Eles não estão prontos para administrar, por isso tem tutor. Nós não podemos ser plenos em Deus. Deus não pode nos levar a um novo nível enquanto nós não maturarmos, enquanto nós não nos tornarmos pessoas maduras. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você conheça a sua palavra. Deus quer que você viva tudo que Deus preparou para Jesus, também preparou para nós. Todo o poder que havia sobre ele existe sobre nós. Mas por que nós não vivemos? Porque ainda não atingimos o nível de maturidade. Como podemos ser resposta para esse tempo? Como nós podemos ser resposta para essa geração, se nós não entendemos que nós precisamos amadurecer? Deus não pode confiar coisas grandes em nós. É que Deus não quer confiar? Não, é que Ele não pode confiar. Então nós vamos entender que esse processo de maturidade tem um preço. Não é uma aceitagem legal, e agora eu sou maduro. Yeah! Vamos pensar um pouquinho. O cara é criança, vai aprender a andar, e aí quando você vê os nossos filhos andando, cai. Aí eu lembro, o William começava a andar e tombava. E ia, tombava mais um pouco. Tem mãe que põe joelheira, né, no filho para não cair. Vive se arrebentando. Quantas coisas acontecem no processo de maturação que nos fere, que vai machucar. Mas Deus quer filhos maduros. Deus quer filhos. Mas Deus quer que os seus filhos também amadureçam. Então nós vamos entender que esse processo, e eu queria que você entendesse, maturidade é estado, condição de adulto, é a condição de plenitude. A maturidade é a condição de plenitude que o crente vive. É a condição onde tudo que Deus tem para mim vem sobre mim. Não apenas eu tenho o direito, mas eu tenho a posse. Porque tem coisas que nós temos o direito, mas não temos posse. Amém? Ganhei o terreno, meu direito. A posse, eu preciso tomar a posse. Eu posso ter, mas não ter a posse. Então, Deus quer que nós possamos nos apossar de tal forma que nós possamos trazer o céu à terra, para que o céu possa habitar em nós. Mas qual é esse preço da maturidade? Primeiro, vamos lá. Eu preciso aceitar o desafio, porque Deus vai propor desafios para nós. Nós vamos ser impelidos por Deus, apertados por Deus. Não existe, gente, mais tempo para agirmos como meninos. Deus quer que você cresça, Deus quer que você vá adiante, mas Deus nunca vai nos colocar no próximo nível. E quem é que quer ver coisas novas em Deus aqui? Levante a mão. Deus tem coisas maiores para nós, amém? O que o olho não viu, o olho não ouviu. Olha aqui. Deus tem coisas grandes.
Mas Deus nunca vai te levar para um próximo nível. Tem aquele livro do Tel Hayashi, Next Level. Se você não passar por aquilo que Deus propôs para você hoje. É igual o jogo de videogame. Está chegando numa nova fase, aí vem um mestre que você tem que lutar e tem que vencer. Quando Deus propõe um desafio para você viver o que Deus tem adiante, você precisa passar. Não adianta fugir da luta. Não adianta fugir do problema. Deus te colocou para você enfrentar o problema e você vencer, porque Deus tem um nível mais alto para você. Nós vamos ter que passar por esses dias. Nós vamos ter que enfrentar os problemas. Nós vamos precisar passar por novos desafios. Nós vamos passar e seguir adiante. Nós não vamos desanimar, porque nós cremos naquilo que Deus tem para nós lá na frente. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. E talvez você chegou aqui nessa noite pensando em parar, e eu quero dizer para você, não pare, você precisa seguir adiante, porque Deus foi quem colocou o desafio para você. Não retroceda, não tenha medo, em nome de Jesus. Ah, mas talvez seja o desafio da falta de perdão. Talvez seja o desafio porque eu fui ferido. E aí nós vamos ficando fracos. Porque nós não entendemos que as mãos do Senhor estão nos forjando. E eu preciso que você entenda que o Evangelho é discipulado. E aí eu quero que você entenda que o discipulado, irmão, ele não é galinha, ele é pata. Que isso, pastor? Deixa eu te explicar. Alguém já viu a galinha andando com seus pintinhos? Como é que faz? A galinha está andando e os pintinhos estão tudo em volta. Não é isso? E pata? Como é que a pata anda com os pintinhos? Os patinhos, né? Ela roubou os pintinhos da galinha, né? Ô, pata, sem vergonha. Obrigado. Como é que a pata faz com os patinhos? Ela está andando, os patinhos estão um atrás. Um atrás. Um atrás. O Evangelho você não segue Jesus de qualquer jeito. O Evangelho é um atrás do outro. Um atrás do outro. Jesus é a pata. E nós os patinhos. Jesus vai, nós estamos tudo enfileirado, fazendo aquilo que Ele faz. Você não vai viver o Evangelho seguindo Jesus do seu jeito. Você não vai ser pleno se você não andar atrás de Jesus. Você não será pleno se você não caminhar como Jesus caminha. Você não será pleno se você não andar pelo caminho que o Senhor propôs para você. Então, se você tem medo, meu irmão, de problema, você está no lugar errado. Você tem medo de pressão, você está no lugar errado. Até porque tem gente que vem assim, ai, eu vou ser crente, é uma maravilha, ai, que bênção, que gostoso. Eu acho que eu vou desencantar você hoje. Mas fica firme que vale a pena, tá bom? Vai valer a pena, vai valer a pena. Agora deixa eu falar uma coisa. Evangelho não tem a ver com a gente, irmão. Se vem aqui, você é bem cuidado, Deus transforma você, Deus vai mudar você, vai. Mas para que Ele vai fazer isso? Para que você possa transformar outras pessoas. Para que eu possa ser bênção em outras pessoas. Se eu não tiver propósito, meu irmão, eu vou ser machucado, eu vou morrer. Por quê? Porque o processo que Deus coloca na nossa vida machuca. O processo dói, mas o propósito cura. Sabe por que tem um monte de gente doente na igreja? Porque está no processo, mas não tem propósito. O teu processo está te machucando, mas nessa noite Deus quer dar um propósito na tua vida. O propósito trará cura. Amém? E aí quando eu começo a entender que o Evangelho não é sobre mim,
eu vou entender que eu sou um canal. E quanto mais eu libero, mais bênção vem. Mais eu libero, mais vida de Deus vem. Mais eu libero, mais graça vem. Mais eu libero, mais o fogo queima. É que a Mauricéia está falando, eu fui lá, ofertei na vida do irmão e eu fiquei tão feliz. Você já viu alguém ficar feliz porque deu dinheiro? Sabe o que é isso? Propósito. Não tem a ver com a gente. Quem não tem propósito se escandaliza. Ai! Quem tem propósito fala, glória a Deus, como é bom servir a Deus. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso aceitar o desafio. Segundo, eu preciso me alinhar ao propósito de Deus. Eu quero que você entenda, lá em Lucas, capítulo de número 24, do versículo 13 a 24, fala a história dos discípulos de Emaús. Quem lembra disso? Essa história. E aí eu quero que você abra a Bíblia aí comigo. Eu quero ler um texto, só um pedaço aqui, diz assim: que no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha aqui, eles saem de Jerusalém, estão indo para Emaús assim que Jesus morre. Eles estão andando com Jesus, mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Existem situações que nós estamos passando, que a gente pensa que é o diabo. Eu vou dizer para você, não é o diabo, é Jesus. Mas nós não conseguimos reconhecer Jesus. Nós muitas vezes não conseguimos reconhecer Jesus no caos, na dor, na decepção. E o que aconteceu com eles? Eles estavam decepcionados. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus viesse salvá-los e libertar o povo, justificar o povo de Israel. E na verdade eles continuavam cativos. Jesus havia morrido e nada do que ele tinha falado tinha acontecido. Eles estavam decepcionados porque as coisas não haviam acontecido do seu jeito. Você já se sentiu assim? Decepcionado porque as coisas não aconteceram do seu jeito? Porque você foi ferido de alguma forma? Porque você foi contrariado? E aí eles começam a andar e Jesus chega ao lado deles. Jesus está caminhando com eles. E eles não percebem que Jesus está lá. A Bíblia diz que eles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele continua e lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eu vou te perguntar, eu posso caminhar com Jesus? Eu posso estar com Jesus e mesmo assim estar triste? Eu vou perguntar para você novamente, eu posso caminhar com Jesus? Andar com Ele e estar triste? Eles estavam caminhando com Jesus e estavam entristecidos. Sabe por quê? Vamos continuar o texto. Lá na frente dizem, nós esperávamos que Ele que ia trazer a redenção. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Aí lá na frente Jesus responde para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe por que os olhos deles não podiam reconhecer Jesus? Sabe por que mesmo caminhando com Jesus, ele estava triste? Eles estavam tristes? Porque Jesus responde aqui, eles custavam a entender e demoravam para crer. Tem coisas, meu irmão, que Deus não muda na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós custamos a entender e demoramos para crer. Deus está falando, eu estou contigo, mas eu estou sendo perseguido, eu fui injustiçado. Deus diz, perdoe. Quando alguém fizer mal contra você, a Bíblia diz que você deve então produzir brasas sobre a cabeça dele. O que é isso? Pague o bem com o mal. É isso que nós fazemos? Não. Nós ficamos chateados. Custamos a entender.
Custamos a entender que eu preciso confiar em Deus de tal forma, me fazer vulnerável, deixar de lutar com a minha força, crer de tal forma que Deus é aquele que peleja por mim e deixar Jesus batalhar as minhas guerras. Nós custamos a entender isso. Nós demoramos para crer aquilo que Deus fala 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Deus diz: eu estou contigo, eu estou com você, mas nós demoramos para crer. Nós demoramos para crer quando nós estamos no deserto e Deus está dizendo: eu estou no deserto com você. Nós demoramos para crer que Ele está conosco. Sabe por que isso acontece? Porque nós não entendemos o propósito de Deus. E tudo que acontece na nossa vida tem propósito. Diga assim: tudo o que acontece em minha vida tem um propósito de Deus. O problema não é o propósito de Deus. O problema, meu irmão, é eu me alinhar ao propósito de Deus. Você sabe o que quebra o vaso? Não é a mão do oleiro, é a resistência do oleiro ao vaso, do vaso à mão do oleiro. A resistência do vaso à mão do oleiro. O vaso, a argila ela é mexida ali com água e fica mole para poder dar a liga e mexer no vaso. Quando começa a secar, vai ficando dura a argila. O oleiro põe a mão, força, o que acontece? Quebra. Sabe qual é o nosso problema? Nós vamos perdendo o Espírito Santo, a graça, a sensibilidade de ouvir Jesus. Nós começamos a escolher as palavras que nós queremos ouvir. Nós começamos a escolher os líderes que queremos ter. Começamos a escolher as pessoas que têm que estar do nosso lado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Sabe o que você precisa? É se banhar no rio de Deus novamente. É se quebrar em Jesus Cristo. Aleluia! É se tornar sensível ao Espírito Santo de Deus novamente. O barro vai ficando duro demais. O barro não se alinha mais ao oleiro. Aí Deus fala assim: esse vaso eu quebro e faço de novo. Deus não precisa quebrar você. Basta ser sensível às suas mãos. Basta se alinhar à sua vontade e ao seu propósito. Deus não queria que o povo de Israel andasse 40 anos no deserto sofrendo. Deus não queria. Mas eles não se alinhavam a Deus. Não se alinhavam ao propósito do oleiro. Você tem que entender, meu irmão, se Deus permite, não é o que você espera que aconteça, é o que Deus espera que você faça. É como eu tenho que agir, como eu tenho que lidar. Aí eu estou passando por algo. Jesus está do meu lado porque Ele nunca nos abandona. Mas estou triste. A tristeza não tinha a ver porque Jesus os tinha abandonado. A tristeza não tinha a ver porque Jesus tinha falhado na sua missão. Ele disse: vocês custam a entender o que os profetas falaram? Vocês não estão entendendo o que os profetas falaram? Ele já falou, Ele já ensinou. Deus já tinha preparado. Deus já tinha falado o que eles tinham que fazer. Mas vocês custam a entender. E vocês demoram para crer. Se alinhem ao propósito. Amém? Terceiro, esse é um preço difícil de pagar, né? Se alinhar ao propósito, meu irmão. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus precisa ser soberana na nossa vida, amém? Aplauda Jesus pela vontade de Deus na nossa vida. Você que está em casa, se alinha ao propósito de Deus. Deus não vai se alinhar ao nosso propósito. Nós precisamos nos alinhar ao dele. Terceiro, vamos lá. Se apaixone pelo processo.
O processo é difícil. Porque a gente pensa que a igreja assim, não, vou orar e vai acontecer um milagre. E vai abrir e fechar de olhos. O cara feriu a mulher a vida toda. Aí ele pensa assim, vou pedir perdão e vai mudar tudo. Perdão! Abracadabra! Não. É isso, irmão, não? Agora você precisa voltar lá atrás, caminhar tudo de novo e produzir cura. Isso é processo. Amém? E você tem que entender que o processo serve para Deus trabalhar em nós. É o processo de crescimento. É quando você dá os primeiros passos, a gente cai, é normal cair e levantar. É normal errar, acertar. Ninguém vai acertar em tudo. Todos nós, em algum momento do processo, vamos errar. Mas eu não posso continuar caído, eu tenho que me levantar. E todas as vezes que eu ver alguém se levantando no processo, eu preciso aplaudi-lo. Hã? Você que se acha melhor do que os outros irmãos, porque alguém vem, pede perdão na frente, ou pede perdão para alguém, você se acha melhor porque você acha que não tem erro? Muito pelo contrário, meu irmão. O problema é que você não admite o seu erro. É por isso que a tua vida está parada no processo. Porque eu não consigo reconhecer o meu erro. Quando a criança está aprendendo a andar, ela cai, o que você faz? Vai gritar? Levanta, criança! Não, quando ela levanta e sai, levanta, bebê, parabéns, não para, continua. O que a gente faz quando vê alguém se levantar? Ele pecou. Uau. Vai se olhar no espelho, rapaz. Não tem um que preste aqui. Sabe por que a gente está aqui? Graça de Jesus. Favor que nós não merecemos, mas Ele deu para nós. Glória a Deus por isso. Quando você se apaixonar pelo processo, você vai ver que Deus está em todos os detalhes. A Bíblia diz lá em Gênesis 26, quando Deus abençoa Isaac de uma forma tremenda ali, e ele possuía muitos bens, muitos rebanhos, e a Bíblia diz que os filisteus o invejaram, porque a bênção de Deus estava em Isaac. Aí ele continua falando que Isaac, ele reabre todos os poços que Abraão tinha aberto. Ele reabriu, mas os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E Isaac deu os mesmos nomes. Aí os servos de Isaac cavam no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Aí Isaac começa a reabrir os poços, e todo poço que Isaac reabre, os filisteus vão lá e começam a questionar Isaac. Olha, essa água é nossa. Ia lá e tomava o poço de Isaac. Isaac brigava? Não. Isaac abria a mão do poço. Quem dirige a nossa vida no processo é Deus. E nesse processo a gente não tem que ter razão. A razão é de Deus. Amém? Deus dá a direção. Aí alguém fala assim: puxa, eu fiz algo e me fiz. Tem um livro muito legal do John Bevere, é Kryptonita. Esse livro é um livro sensacional, porque ele fala de quando nós nos sentimos feridos, né? É um livro muito legal. Ele começa a falar sobre aonde está, como o Superman tinha, né? Lembra do Superman? Qual era o problema do Superman? A Kryptonita, né? A fraqueza do Superman. E qual é a fraqueza da igreja? A nossa fraqueza, meu irmão? Quando nós muitas vezes nos sentimos feridos. Quando nós temos as nossas razões. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus te ama. Deus cuida de nós. Sabe de onde vem a vida que temos? É do Senhor. Sabe de onde vem a força do trabalho? Vem do Senhor. Sabe de onde vem o nosso sustento todo mês? É do Senhor. Você não depende de homens, nós dependemos de Deus. Você não tem que depender da aprovação de alguém, se alguém gosta de você, quer ser seu amigo ou não. Você tem que se preocupar se Deus está andando contigo, se Jesus está do teu lado.
Se Jesus está na tua casa, se Ele está na tua vida. Isaac estava nem aí, pegou um poço, fica tranquilo, eu vou abrir outro, abriu outro. Chegou lá, brigaram, pegaram um poço, tem nada. Pegaram um poço, fica tranquilo, eu vou para outro. A bênção não estava no poço, a bênção estava em quem estava abrindo o poço. Você tem que entender que existe uma bênção sobre nós, que por onde passamos e caminhamos está sobre nós. E quem tem a bênção de Deus não tem medo de recomeçar. É isso que Isaac fez. Aí vai lá. A Bíblia diz que Abimeleque vai até lá. E ele diz: cara, eu reconheço que a bênção de Deus está sobre você. Eu reconheço. Olha o que ele diz assim: tu não nos fará mal assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Presta atenção. A bênção não é porque somos bons. Não é porque somos capazes. Abra a mão da sua capacidade. Você tem coragem nessa noite de abrir mão, de lutar com a sua força? Abra a mão. Deixa o Senhor lutar por você. Deixa o Senhor lutar por você. Sabe o que Abimeleque diz? Agora eu sei que o Senhor tem te abençoado. A bênção que temos vem de Deus. Nós, quando entendemos isso, que a bênção vem do Senhor, nós não vamos ter medo de caminhar em trevas. Eu tenho falado isso porque mesmo em meio às trevas, nós podemos andar sob a luz. Mesmo no deserto, nós podemos andar com a bênção de Deus, de dia e de noite. A roupa cresce, não falta água, não falta comida, porque o Senhor tem abençoado. A bênção não adquire num culto, a bênção não é no chegar no altar, a bênção não é isso, a bênção é o estilo de vida. Eu preciso viver de tal forma que eu atraia a bênção de Deus. E aí eu vou começar a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu sou perseguido, glória a Deus. Se eu tenho dinheiro no banco, glória a Deus. Se eu não tenho dinheiro no banco, glória a Deus. Quando estou no deserto, eu dou glória. Se eu chego na terra prometida, eu dou glória, 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 glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Eu não vou choramingar, eu não vou reclamar, eu não vou andar dubiamente de um lado para o outro, levado pelo vento, não! Eu vou caminhar no processo que me transforma à estatura de Cristo. Porque o segredo do Evangelho é quando o mundo olhar para nós, ver Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Aleluia. Deus sempre esteve com Isaac. Descanse. Olha para mim. Descanse. Deu errado. Saiu do controle. Não foi do jeito que eu planejei. Descanse. Deus vai lutar por você. Eu vou falar novamente para você ouvir. Descanse. Novamente para você ouvir. Descanse. Descanse. Deus vai lutar por você. Quando a gente não se apaixona pelo propósito, nós não aproveitamos a viagem. A gente fica preocupado demais. Nós não caminhamos, nós não vamos conseguir enxergar Jesus do lado. Nós não vamos ver Jesus nas pequenas coisas, nas dificuldades, nas grandes. Nós não vamos ver Jesus.
Quando você se apaixona pelo processo, tudo você vê Jesus. Jesus está aqui. E fecharam um poço. Ah, que Deus não quer. Deus tem outro. Falaram mal de mim. Ah, estão me promovendo. Me trataram como injustiça, tem nada. Deus vai lutar por mim. Quando eu me apaixono pelo processo, eu vejo Deus em tudo. Eu aproveito a viagem. A viagem fica boa, é gostosa, é atrativa. Se apaixone pelo processo. Terceiro, quarto, é o preço da maturidade. Você precisa manter o seu coração queimando. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nosso coração não pode parar de queimar. E eu quero que você entenda que o diabo tem um propósito em tudo isso. Vamos lá. Presta atenção, você que está passando por uma luta. Se você desanimar, essa é a vontade de Deus ou é do diabo? A vontade do diabo é que você desanime. E qual é a vontade de Deus? Que você vença. Ah, eu pensei, uma injustiça. A vontade do diabo é o quê? Que você fique ferido. Que você pare. E qual é a vontade de Deus? Que você ressignifique. Que você avance. Eu não vou mais na igreja, me decepcionei com pessoas. Essa é a vontade do quê? Do diabo. Quem faz a vontade do diabo? Porque a vontade do diabo sempre é a mais fácil e a mais atraente. Sabe quem faz o que é mais fácil? São crianças. Crianças imaturas. Eu olho para o William e o William fala assim, eu quero pão. Então agora você está crescendo, faz. Então eu não quero mais não, estou sem fome. Criança faz isso. Arruma um quarto, eu não quero arrumar não, deixa pronto para a noite. Criança faz isso. Pessoas maduras aceitam o desafio. Eu quero que você pare agora e você vai perguntar a você mesmo a atitude que você tem tomado diante da luta que você tem passado. Você tem feito o que o diabo, o inimigo da sua alma quer? Ou aquilo que Deus quer? Qual é a atitude que você tem tomado em nome de Jesus? Porque o que o diabo quer é que você enfraqueça. Ele quer que o nosso coração pare de queimar. A Bíblia diz, acenderei um fogo em ti e não se apagará. E esse fogo era o fogo do altar, que Deus acendeu com fogo do céu, mas os sacerdotes tinham que manter aceso todo dia. Nós precisamos manter o fogo aceso. Você não vai manter esse fogo aceso na sua casa. Você não vai manter esse fogo aceso apenas sendo cuidado. Mas eu quero que você entenda que conforme você caminha, e nós somos como canos, como dutos, como canais, e eu libero aquilo que eu recebo de Deus, meu irmão. No mesmo momento que eu libero, eu sou renovado em Deus, e o fogo permanece aceso. Pastor, o senhor não tem problema? Tenho, mas o fogo está aceso. Por quê? Porque eu não paro. Lembra que nós falamos algumas semanas atrás? Quanto mais pressão, mais intenso seja. Diga, quanto mais pressão, mais intenso eu preciso ser. Aleluia, glória a Deus. Você precisa manter o coração queimando. Eu quero que Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Era um tempo de luto de Isaías, mas Deus usou o luto para que Isaías pudesse ver Deus. Muitas pessoas estão passando em momentos de caos, mas Deus chama a igreja para governar em meio ao caos. Deus chegou no meio do caos e Ele disse, haja luz, e houve luz.
para trazer luz no meio do caos. Deus tem chamado a igreja para governar no meio do caos. Uzias morreu, não tem problema. Esse ano você verá Deus, Isaías. Deus usa o caos para nos aproximar dele. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega. Vamos para Emaús. E eles falam assim, Jesus não, ele ia embora. Ele fala assim, vem cá, entra. Fica com a gente. Aí eu vou. Lembra aquele louvor antigo? Hein? É Antônio Rivera. Fez aquela música. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para. Faz. Eu assisti louvor, eu lembro, eu pequeno em casa, a gente passando muitas dificuldades. Eu lembro que eu sempre vi o meu pai, à noite ele orava, a janela da sala estava aberta, ele dobrava o joelho no sofá, ele começava a orar, e meu pai canta mal pra caramba igual eu. E quantas vezes eu vi esse louvor, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Cara, tu entendeu o que é isso? Jesus fazer em nós morada permanente, ficar. A gente não tem nada, só Jesus. Só Jesus basta para o nosso coração queimar. Eles falaram, entra aqui com a gente. Jesus senta na mesa com eles. De repente, meu irmão, o que acontece? Jesus parte o pão. Na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles abriram. Eles falaram a ele está aqui. Jesus desaparece. Eles falaram, é por isso que enquanto ele falava, o nosso coração estava queimando. Aí eu quero que você entenda isso em nome de Jesus hoje. Às vezes a gente se perde no meio do caminho. Mas mesmo quando a gente se perde, Jesus vai atrás de nós. Ele vai atrás de nós porque nos ama. Porque Ele não quer que o nosso coração se perca. Aí a gente tem que lembrar que nós estamos aqui só por causa de Jesus. É quando a gente tem que lembrar que tudo que Deus prometeu vai se cumprir na nossa vida. Irmão, as lutas são grandes, são, mas Deus tem nos chamado para termos uma fé radical. A igreja precisa se posicionar com uma fé radical. Aleluia! Nos levantamos em o nome do Senhor. Nos posicionamos em o nome do Senhor. Nós não podemos deixar o nosso coração se apagar. Precisa queimar todos os dias. Precisamos amar Jesus todos os dias. Precisamos ter Jesus na nossa casa todos os dias. Meu irmão, mantenha seu coração queimando como da primeira vez. São as conversas erradas, as rodas erradas, saia. Mantenha seu coração queimando. Quem é maduro não é levado. Quem é maduro, leva.
Não se esqueça que Deus está contigo. Sabe o que Deus quer? Que a gente como igreja possa viver tudo que Deus tem para nós. Mas para isso acontecer, querido, precisamos ser filhos maduros. Maturidade tem a ver com disponibilidade de assumir responsabilidade. A gente não usa camiseta assim, como é que é? Nós somos resposta, né? Para esse tempo, não é isso? Somos a resposta para esse tempo. Não adianta usar, eu preciso me posicionar como a resposta. Você sabia que através dos nossos programas de televisão nós temos alcançado muitas famílias? Muitas pessoas têm tido a sua vida transformadas por Deus? Através desta ferramenta nós temos espalhado o Evangelho de Jesus Cristo e visto o poder desse Evangelho, como ele pode alcançar pessoas e transformá-las. Por isso eu quero te convidar a se juntar conosco nesse propósito. Vem com a gente, porque juntos podemos transformar o mundo. Você que faz parte da família Vida Nova e está em uma das nossas igrejas, procure o seu pastor ou responsável pelo Carneouro e juntos vamos colocar combustível nesse propósito. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse programa tenha sido bênção para você. Eu quero orar por você, para que a bênção de Jesus possa estar sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Sabe, todos os nossos cultos, eles são passados ao vivo nas redes sociais. Então você pode acompanhar os nossos cultos pelo YouTube, você pode nos seguir pelo Instagram, pelo Facebook. Para nós vai ser um imenso prazer que você participe conosco dessa grande família. Quero deixar um convite para você, faça-nos uma visita em uma das nossas igrejas ou procure uma igreja evangélica, onde você vai poder ouvir a palavra de Deus e, claro, ser transformado por Ele. Eu queria terminar esse programa hoje orando com você, para que a bênção de Jesus Cristo não apenas alcance você, mas possa alcançar todos aqueles que estão ao seu redor, sua casa, seus negócios, porque eu sei que Deus tem vida para nós. E talvez você que está me assistindo agora, triste, cheio de angústia no seu coração, Deus quer transformar você. Ele estende a sua mão para você. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa me socorrer. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui. Eu sei que a Tua presença, ela transcende, Senhor, esse programa e o Senhor alcança casas, lares, pessoas que estão talvez trabalhando nesse momento, ainda no seu quarto. Mas eu sei que o Senhor conhece a necessidade da nossa alma e do nosso coração. Eu sei que as lutas, elas vêm para que possam nos forjar, para que ela possa ser um instrumento de amadurecimento para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor não nos desampara. Eu sei que o Senhor é aquele que peleja por nós. E talvez essa pessoa que está me assistindo agora está angustiada, desesperada, aflita, mas eu sei que o Senhor tem paz para o nosso coração. Nós entendemos que não podemos lutar sozinhos, mas o Senhor é aquele que luta por nós. Então eu quero fazer um convite para que o Senhor possa lutar pela nossa vida. Não só pela minha vida, mas por todos aqueles que assistem esse programa nesse momento. Que jamais possamos nos sentir só, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia, Senhor, pelo que nós não temeremos. Quero te pedir para que cada pessoa que me assiste agora, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa penetrar no seu coração e tomar conta de toda a sua vida. Para que ele possa, Senhor Jesus Cristo, entender e saber que Tu está vivo, que o Senhor toca nos corações e ouve as nossas orações. De uma forma milagrosa, o Senhor possa alcançar lares, famílias, vidas, transformando a situação mais adversa, Senhor, em um milagre. Eu te peço, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês. Eu quero que esse dia seja o melhor dia da sua vida. Que Deus te abençoe.